Continuando o nosso bate-papo com o Ricardo Ávila, Ricardo Proton Z, agora nós vamos para a nossa terceira parte. E talvez, Jairo, aquela vez que eu te conheci, talvez eu tenha feito uma única coisa. Levantado um espelho e colocado na sua frente e dizer, Jairo, tem um vencedor aqui. E esse vencedor é você. E eu vou ser a pessoa que vou te ajudar a revelar o vencedor que existe em você. E Ricardo, pode ter certeza, todas as palavras que tu me disseste naquela época, todas, eu gravei, foi para o meu coração. Não posso dizer que eu pratiquei na íntegra, porque se eu tivesse praticado na íntegra, estaria até melhor agora. Mas eu tenho me esforçado, né? Levei para o meu coração todos os teus ensinamentos. Foste fundamental para mim. Foste fundamental para mim. Eu fico exercitando as tuas falas na minha cabeça, como eu te falei antes, né? Tu falaste uma frase que resumiu a minha avaliação, que tu disse assim, ó, Jair, a tua vida está oscilando desse jeito porque tu não está fazendo aquilo pelo qual tu nasceu. Tu nasceu para ajudar pessoas incondicionalmente, e todas as pessoas. Isso que me impactou mais ainda, né? Porque a gente, assim, eu pensava assim, pô, que mundão gigante esse aí, né? Eu paro numa esquina, tem um cara lá pedindo comida. Para na outra esquina, tem outro cara pedindo comida. E aí a gente começa a ficar naquela angústia. Eu não posso nem ver criança. Se eu ver uma criança, eu me desmancho. A criança passando trabalho, né? E aí eu fui pensando assim, não, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer dentro do meu circuito, né? Dentro do que eu posso fazer, eu vou fazer. E aí eu conversando com as pessoas, contando a tua história, porque eu te peço licença, mas eu contei a tua história para algumas pessoas, né? E porque é muito impactante a tua história. A história transformadora é muito impactante. E porque tem muita gente assim que tem, não vou quantificar, né? Não vou dar níveis para problemas, todo mundo sabe o tamanho do seu problema, mas tem gente que tem um probleminha lá, e acha que acabou o mundo para ele. E tu passou por coisas assim que só registrando um filme. E aí, de repente tu tá aí transformando a vida das pessoas, né? Transformou a minha, me ensinou muito, né? Tu me ensinou que a gente tem que ser forte. Eu assisti quase todos os teus vídeos, inclusive aqueles que tu saía de madrugada de casa para fazer a tua corrida, para emagrecer, precisava melhorar, essa questão de saúde também, que não é só a saúde mental, a saúde física, né? Dando exemplo, porque tu sabe que a gente ensina pelo exemplo, né? E a gente aprende pelo exemplo também. A gente pode dar 25 mil palestras. Se nós não dermos o exemplo, a gente não ensina ninguém, né? E aí tu foi indo. Aí de vez em quando eu tentava falar contigo, tu tá sempre... E quanto maior a tua missão, mais ocupado tu fica. Eu sei que é difícil, mas eu não desisti e hoje tu tá aí. Hoje a gente está conversando. Quer ver uma coisa, Jair? Você estava falando uma coisa que foi muito interessante, foi num domingo de Páscoa. Eu sonhava em mudar o mundo, eu sempre fui um cara sonhador desde criança. Eu sempre sonhei em mudar o mundo, mas às vezes a gente sonha em mudar o mundo, mas a gente não dá o primeiro passo. Deus só vai te dar a chance de você fazer as coisas. 50% é a sua parte, 50% é a parte de Deus. E eles assim, ô meu filho, vai lá e faz isso. E aí a gente ouve, mas não faz. Porque a gente sonha em mudar o mundo. Eu queria levar alimento para milhões de pessoas, eu queria levar conteúdo para milhões de pessoas, mas eu não conseguia fazer o primeiro. Quando você me conheceu lá naquela casa, minha filha tinha 3 anos.
E aí eu lembro que um dia, num domingo de Páscoa, eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, me permite trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu vou usar o dinheiro para ajudar outras pessoas, para não sei o quê. E eu lembro que ele disse para mim assim, meu filho, começa hoje com o que tu tem nas mãos. Eu disse para minha mulher assim, meu bem, tomei um tapa na cara agora. E ela disse assim, ué, de quem? Eu digo, Jesus Cristo. Porque é um domingo de Páscoa, eu estou orando e pedindo que ele me dê condições de ajudar mais pessoas e eu não ajudei a primeira. A gente está esperando que ele nos dê semente, mas ele só dá semente de acordo com o que a gente planta. Se o saco de semente está cheio, ele não vai te dar mais, porque você não está fazendo uso dessa semente. Oi, cara, mas eu não tenho semente nenhuma. É mentira! A sua vida, a sua história, o que você viveu, o que você já aprendeu, o que você passou, elas são grandes sementes, porque você pode, se você viveu desgraça na sua vida, se você fez muita coisa errada, se você fez muita merda na sua vida, parabéns, porque agora você tem adubo suficiente, a sua terra está bem adubada para poder crescer. Agora, você não vai ser nada na vida se você colocar o foco no seu umbigo. Ai, porque eu, ai, porque eu, ai, porque eu, ai, porque eu. É um cacete. Jesus Cristo se fez o maior líder de todos os tempos porque ele tirou o foco dele e ele disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Senhor, o que faço eu para ser grande no reino dos céus? Ajude o maior número de pessoas. Sabe, mas e se eu quiser ser maior ainda no reino dos céus? Seja escravo dos seus irmãos. Porque a generosidade, a empatia, quando você faz pelos outros, você se sente melhor porque você se sente útil, você se sente competente. Eu sei, Jairo, que está no teu coração, assim como o meu, você tem os valores semelhantes ao meu, ajudar o mundo. Mas se a gente não consegue, muitas vezes, eu quero fazer aqui, vou fazer 10 cestas básicas, 100 cestas básicas, eu quero fazer. Eu quero fazer 100 pratos de alimento. Mas eu não tenho dinheiro, mas é difícil de fazer, mas é difícil de entregar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho outro, não tenho nada. 100, 1000, 1 milhão. Só que por que a gente não pega o primeiro prato e não entrega? E eu lembro que eu comecei a fazer isso com a minha filha, nessa hora eu abri a geladeira, abri as coisas, cara, eu vou ver o que eu tenho aqui, comecei a fazer, eu não tenho certeza, já, mas eu acho que foram 23 quentinhas que eu fiz naquele dia. E eu saí na frente da minha casa, com a minha filha, com os meus filhos, e comecei a encontrar pessoas. Depois eu botei no meu carro e saí para encontrar. E daqui a um pouco foi uma, foi duas, foi três, foi 4, foi 5 semanas. E eu comecei a fazer. E o que começou em uma. Hoje, só do meu bolso, do meu trabalho, daquilo que eu fiz, já foram mais de 3 mil. E eu sei que isso está apenas começando. E eu sei que tem pessoas que estavam trabalhando como corretor sem vender, sem conseguir vender nada, Jairo. E esse cara foi me ajudar um dia e ele disse assim, se eu vender essa semana, faz 3 anos que eu estou trabalhando, ele não tinha feito nenhuma venda. E ele disse assim, se eu vender essa semana, eu troquei de imobiliária, isso, aquilo, ele começou a fazer um trabalho comigo, e ele disse para mim, se eu vender essa semana, a próxima janta quem paga sou eu. Aí eu fui lá e fiz uma intervenção com ele, pá, pum, pá. Sabe o que aconteceu, Jair? Na semana seguinte, ele pagou a janta. E quando a gente começa, Jair, eu tenho no meu coração, eu quero vontade de fazer, eu tenho vontade de fazer, vamos isso, vamos aquilo. Daqui a um pouco você não tem o dinheiro. Mas você foi o cara que levantou a bandeira. E aí vem um, dá 1 quilo de arroz, o outro dá 5, o outro dá 3, o outro dá isso. Você está unindo pessoas por um propósito em comum. E eu lembro de quando eu te conheci, eu lembro dos sonhos, eu lembro que eu compartilhei com você. Você sabe quantas pessoas eu atingi nos últimos 2 anos na internet, Jair? Tem noção, não? Mais ou menos. Eu dei uma olhadinha no teu canal de YouTube lá. Tem milhares. Só para você entender
através do meu Facebook, eu atingi mais de 110 milhões de pessoas em mais de 20 países. Eu tenho um vídeo meu, um único vídeo meu, chegou a 500 mil de compartilhamentos. Jairo, você é uma das pessoas que me conheceu antes, quando eu sonhava em fazer essas loucuras. Mas será que algum dia, de verdade, de coração, fica tranquilo, responde de coração, você acreditava que eu podia fazer? De coração, eu sabia que, pela história que tinha me contado, que tu chegaria em algum patamar muito maior do que aquilo que tu já estava vivendo naquela época. Eu só não imaginava que já estaria nesse patamar aí. E para te ver, Jairo, hoje nós temos aproximadamente aí menos de 220 milhões de pessoas no Brasil. É como se de cada 2 pessoas, uma tivesse visto o meu conteúdo. E eu quero dizer uma coisa para qualquer um de vocês que estejam ouvindo aqui. Isso me emociona de verdade. No dia 26 de junho de 2016, eu cheguei às vias de fato por um suicídio. E chegou um vídeo na minha mão, nos últimos minutos, nos últimos segundos da minha vida, chegou um vídeo na mão. E esse vídeo mudou a história da minha vida e eu sou eternamente grato a você, Rodrigo Cardoso, se um dia você ver esse vídeo. Você salvou a minha vida, Deus te usou como anjo da minha vida nos últimos segundos, onde eu estava me matando, socando meu carro embaixo de um caminhão para me matar. E além de me matar, eu ia estragar a vida de uma pessoa. E Deus colocou um anjo que colocou um vídeo na minha mão. E eu quero dizer uma coisa para ti, Jairo. Eu nunca fui na França, eu nunca fui em Paris, mas eu tenho um depoimento de uma pessoa que se chama Rosa. E ela estava nos trilhos do trem para se cometer um suicídio, para se jogar embaixo. Ela estava para se jogar embaixo dos trilhos do trem. Ia deixar uma filha no mundo. E um vídeo meu mudou a realidade da vida dela, fez a diferença entre a vida e entre a morte. Deus usou um anjo para salvar minha vida, Jairo. E Deus já me usou como anjo para salvar a vida de outras pessoas. Você que está aí do outro lado, entenda que existe um vencedor em você. Você é um vencedor. Deus te fez para vencer. Mas está na hora de você acreditar em Deus e não nos outros. A sua história pode salvar muitas pessoas. Se hoje tem adolescente indo para as drogas, se hoje tem pais humilhando, maltratando seus filhos, jogando ele para as ruas, se o mal continua vencendo, é porque você não está abrindo a sua boca e não está contando a sua história e não está buscando crescer e ser melhor a cada dia. Não espere mudar o mundo sem mudar a si mesmo. Não espere ajudar milhões de pessoas sem ajudar a primeira. Dentro desse ônibus que eu vim agora, Jairo, que eu estava te falando, vindo de Goiânia, deu tudo errado no aeroporto e eu me revoltei. Nossa Senhora, por que de ônibus? Eu ainda tenho umas crenças financeiras. O preço da passagem subiu mais de 5 vezes, de 700 foi para 2.700. Aí eu pensei, cara, quantas pessoas eu consigo ajudar com 2.000 a mais? O que eu posso fazer? Cara, eu vou de ônibus. E eu cheguei na rodoviária de Goiânia, já me revoltei até um pouco. E aí parece que Deus começou a falar comigo e me mostrar na minha volta. E eu vi que ele queria me mostrar alguma coisa. E eu disse, caraca. E eu disse assim, cara, o que existe de mais importante na vida de um ser humano é a história. E eu comecei me veio algumas histórias na minha cabeça, da minha vida, e eu comecei a escrever algumas coisas sobre a minha história, João, o Jairo. E comecei... Cara, eu entrei naquele ônibus, era bastante gente, muitas pessoas humildes, bem humildes, muitas vindo do Nordeste, Maranhão, Ceará,
E o que mais me incomodou é que cada um com o telefone na mão, cada um ouvindo um áudio, cada um ouvindo uma música, cada um vendo um vídeo, e aquilo me incomodou. E eu vi um ônibus, quando eu entrei no ônibus, um ônibus meio cacão, assim, eu digo, Jesus do céu, 36 horas dentro desse ônibus, o que vai ser de mim? Entrei no ônibus, olhei para tudo aquilo, botei meu fone de ouvido, peguei um livro e digo, cara, eu vou ler. E sabe qual é o livro que eu peguei para ler? Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver, acho que aqui para mim tá muito ruim, não tá dando para ver. Mapeamento comportamental. É um livro que eu fiz com algumas pessoas, a gente escreveu um livro de coautoria. E eu disse, cara, esse livro tá aqui, eu escrevi com essas pessoas e eu não conheço a história da vida delas. Teve uma das pessoas que escreveu o livro, Jair, 15 dias depois que ele escreveu o livro com nós, ele faleceu. E digo, caraca, talvez a única chance que ele teve de deixar o nome dele na história foi esse livro. Talvez a única chance que ele teve de plantar algumas sementes que ele tinha foi esse livro. E todas as outras sementes foram para o caixão com ele. Do que me adianta, Jairo? Todo o conhecimento que eu tenho, hoje, Jairo, já são mais de 100 treinamentos. Naquela época eram 40, hoje já foram mais de 100. Aquela época que você me conheceu, eu estava chegando a 250 livros, 250 livros. Hoje já passou de 600. Um processo de crescimento. E que nem tu disse, se eu estivesse usando tudo, a minha vida estava muito melhor. Mas fica tranquilo, amigo. Primeiro, tem horas que a gente precisa pegar uma pá e começar a cavar, e ir lá e botar o alicerce na rocha. O mais importante não é a velocidade. O mais importante é fazer as coisas do jeito certo. Tem muitas pessoas caindo em vários golpes financeiros aí porque eles acham que pode construir a sua casa, o seu prédio, a sua empresa, começando pelo telhado. Amigo, se não tiver fundação, que nem a história dos 3 porquinhos, nós deveríamos de aprender com eles. A história dos 3 porquinhos é a história da grande maioria do brasileiro. Quer vida fácil, quer vida mole, quer fazer o que eu faço? Pode fazer. Mas um simples soprão, a sua casa foi embora. Tem a outra que vai demorar um pouquinho mais, vai embora. Mas a terceira, meu irmão, se tu cravar na rocha, se tu entender que a maior construção que um ser humano deve de fazer é a sua própria família. A estrutura de cada um é a família. Não existe nenhuma outra. Então, quando eu vejo isso, aí eu entrei no ônibus, comecei, aí o ônibus estragou, aí estragou as tomadas, não podia mais carregar o telefone, e eu me revoltando com aquilo, todo mundo xingando, todo mundo brigando no ônibus, e o silêncio foi parando, os telefones foram terminando a bateria, e o meu fone terminou a bateria, e o meu telefone terminando a bateria, e aí parece que... E aí eu comecei a economizar a bateria do meu telefone. E aí parece que Deus começou a falar comigo, com as pessoas. E ele começou a dizer assim, ô filho, vai ali. Pergunta para esse menino a história dele. E eu cheguei ali e fui perguntar a história dele. Ele mora no Maranhão. Esse é o 4º ano que ele está trabalhando em Santa Catarina. Então ele sai de lá, ele passa entre 1 ano e 1 ano e 3 meses trabalhando aqui no Sul. Aí ele volta para lá, para o Maranhão, fica 1 semana, fica 1 mês com a família dele, e depois ele volta para cá. Ele tem uma filhinha de 3 anos, Jairo. Quer dizer que até hoje ele passou 3 meses com ela. Toda criança que nasce, ela precisa de 2 modelos, 2 exemplos. Um pai e uma mãe. A criança é 50% do pai e 50% da mãe. A criança precisa desse exemplo. A criança precisa de uma figura paterna e materna. Se esse pai não está lá para ser o exemplo dessa filha, quem vai ser, Jairo? Aí sabe o que ele disse para mim, Jairo? E a maioria do pessoal que vem lá do Maranhão, eles vêm para cá, pegam o dinheiro todo final de semana, se juntam com as raparigas, é só trago e raparigada.
Muitos não voltam para casa, muitos deixam os filhos morrer de fome, nem dinheiro mandam. Aí eu pensei e disse assim, caraca, olha a chance que Deus está me dando de ensinar para ele o que ele não sabe, de falar para ele o que ele podia saber e não sabe. A importância que essa ausência tem na vida da filha dele. E eu comecei a falar para ele, ele começou a chorar, ele começou a dizer, eles, cara, eu podia estar lá no Maranhão, mas eu ia ganhar um pouco menos, mas eu ia estar perto da minha filha. Aí ele disse para mim, ele disse assim, muito obrigado, Ricardo, eu vou fazer das duas coisas, eu vou fazer uma. Ou eu vou voltar para o Maranhão e vou trabalhar e vou ficar perto da minha família, ou eu vou trazer minha família para cá para o Sul. Mas está decidido, eu não vou mais viver longe da minha filha. Aí eu disse assim, glória a Deus. E eu sei que isso vai me ajudar a impedir que essa maldição se perpetue na família dele, porque daí eu fui perguntar pelo pai. Aí eu fui entender. Sabe o que aconteceu, Jairo? Assim como eu, ele começou a trabalhar demais para dar para os filhos o que não teve, mas na verdade não foi. Foi só para poder abandonar o filho do mesmo jeito que o pai abandonou ele. Porque ele não viveu com o pai. O pai abandonou ele e foi trabalhar para mandar o sustento. O que ele soube fazer? O que ele aprendeu? Qual foi o exemplo do pai? O pai dá dois exemplos. Um por estar presente e o outro por estar ausente. Agora, se o meu pai foi ausente na minha vida, isso só me ensina a ser ausente na vida do meu filho. E não é, mas o pai e a mãe precisavam trabalhar. Eu não estou dizendo que a ausência é por maldade, é por algum erro, gente. Não é. É por inocência. O pai e a mãe precisavam ganhar o sustento, sim. Mas eles não podem fazer com que o filho se sinta abandonado. Não é o que o pai faz ou o que a mãe faz, mas como a criança se sente em relação a isso. O mais importante não é a quantidade de tempo que você passa com seu filho, mas é a qualidade do tempo que você passa com ele. Isso é o mais importante. Quando eu digo para algumas pessoas, Jairo, que quando eu comecei a estudar lá em dezembro de 2015, agora, tá? Dezembro de 2021, tá fazendo 6 anos. Eu tirei a televisão da minha casa e o sofá da minha casa e botei fora os dois. Eu ainda, tô falando sério, eu ainda não tenho sofá na minha casa. Eu ainda não tenho televisão na minha casa. Porque eu sei o impacto negativo que isso ia gerar na vida dos meus filhos. Jair, o meu cérebro é vagabundo, o meu corpo é vagabundo, tudo que ele mais quer é ficar sentado, tudo que ele mais quer é ficar sentado na frente da televisão, com o controle na mão, trocando canal, tomando uma cerveja, comendo, bebendo e zona de conforto. Pega qualquer uma criança, bota ela sentada no sofá e dá lá comidinha, salgadinho, bebidinha, deixa ela para te ver. Os adolescentes hoje estão trancados dentro de um quarto, só na frente de computador, só na frente de videogame. Os pais hoje estão cometendo um crime. Chegam no restaurante, bota o telefone no olho da criança, na mesa, bota lá um tablet, bota um telefone. Aí depois as crianças crescem, e a pandemia mostrou isso para nós. Teve muitos pais que foram para dentro de casa, muitas mães que foram para dentro de casa, chegaram dentro de casa, seus filhos eram os estranhos. Eles eram parecidos com a babá, eles eram parecidos com alguém da internet, eles eram parecidos com qualquer outra pessoa, menos com o pai e com a mãe. Somos seres comportamentais que aprendemos com o comportamento de outras pessoas. Sim ou não? Perfeito. Olha só. Cada ser humano, quando nasce, quando foi entregue, o papai e para a mamãe, é igual isso aqui, ó, já. Uma folha de papel em branco. Tá vendo algum risco aqui, Jairo? Você que está olhando o vídeo, tem algum risco? Não tem. Sabe quem é que fez todos os riscos que tem aqui? Acho que não está aparecendo, né? Quem é que fez? Todos os riscos que tem aqui. Tá aparecendo aí, não? Eu. Tá. Papai, mamãe, família. Quando você nasceu, você era uma folhinha em branco, não tinha nada aqui dentro. Tudo que foi colocado foi pelo papai, pela mamãe, pela escola, pela família, pelo bairro. Tem uma coisa chamada de peso da programação, Jairo. Sabe o que programa uma criança? No último trimestre de gestação,
o cérebro da criança começa a ser programado e tudo que ele recebe, todas as informações que ele recebe, inclusive da mãe, já programa os hormônios, o que ele está recebendo, se ele está recebendo hormônio bom ou ruim. Então tem uma coisa chamada de PES da programação. Os pensamentos da mãe no último trimestre. Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera uma neuroquímica. E essa neuroquímica que gera na mãe dispara para o filho. Enquanto está acontecendo um processo chamado de mielinização da medula espinhal. Ou seja, vamos explicar de uma forma simples. Tem um bando, ó, isso aqui é fio de luz. E esse fio de luz está desencapado. A mielinização da medula espinhal é quando vai criando uma capa no fio, para ele não encostar no outro e dar um curto-circuito. Então, os pensamentos da mãe no último trimestre de gestação passam para o filho. Como que foi o último trimestre de gestação? A gestação foi tranquila? Essa criança foi desejada? O pai está junto? A família apoiou? Tudo isso geram pensamentos que geram uma neuroquímica. E isso vai para a criança. Depois, o parto. O parto foi tranquilo? O parto foi natural? O parto foi cesárea? O parto foi com fórceps? Então, primeiro o pensamento, o segundo é o parto, depois são os pais, depois vem os parentes, depois vem padres, pastores, políticos, propagandas. Por que tudo isso, Jairo? Porque tudo isso é o que dita as regras do mundo. Tudo que pode, tudo que não pode. E olha só, 95% de tudo que você vai viver até o último dia da sua vida foi estabelecido nos primeiros 7 anos de vida. Jairo, tudo que tu estava vivendo e o afastamento de quem tu é foi projetado nos teus primeiros 7 anos de vida. O que fez com que tu mudasse, Jairo? Quando você entendeu, quando você teve autoconsciência. Neste livro aqui, eu escrevo uma coisa que é assim, ó, todos nós temos consciência, mas essa consciência ela foi emprestada pelos pensamentos da mãe, pelo parto, pelos parentes, pelos pais, pelos políticos, pelos professores, pelas propagandas, pelos PlayStations, ou seja, pelos jogos que a criança jogou na infância, programou e projetou. Então, isso nos dá uma consciência emprestada. Ou seja, o que você estava vivendo naquela época, Jair, não era quem você é. E sim era quem você estava sendo. Essa consciência emprestada nos permitiu criarmos um personagem. Só que existe uma grande diferença. O personagem é quem a gente acha que o mundo quer que a gente seja, baseado nessas crenças que foram emprestadas para nós. Mas existe uma coisa chamada de autoconsciência. E a autoconsciência, ela é considerado o principal pilar da inteligência emocional. A autoconsciência é quando nós rompemos as amarras, as algemas do que foi emprestado para nós e agora a gente busca viver de acordo com quem nós verdadeiramente somos. É quando você pega um livro e você diz assim, opa, só um pouquinho. Agora eu vou escrever a história da minha vida. Sempre que você diz muito sim para os outros, não é que você tenha desejo de falar sim para os outros. É porque você foi acostumado a dizer não para você. Então, não tenha medo de dizer não para os outros. O não que você está dizendo para os outros é o sim para você. E eu costumo dizer, e você, para mim, Jairo, representa uma dessas pessoas que decidiu fazer isso lá no passado, e é uma frase que eu criei, que eu criei no meu coração. O menor passo dado na direção certa pode ser o maior passo dado na sua vida. O menor passo dado na direção certa pode ser o maior passo dado na sua vida.